O número de cristãos evangélicos no Brasil está aumentando muito. Já existem estatísticas de que já é praticamente um terço da população. Mas entre esses evangélicos nominais, ou pelo menos esses evangélicos que estão dentro dessa estatística, existem muitos, eu não digo que é a maioria, mas existem muitos que passaram a fazer parte de uma igreja evangélica, mas ainda não tiveram uma experiência real com Jesus. Inclusive, eu deixarei na tela final desse vídeo um vídeo específico para quem acabou de se converter, mas não está passando por um discipulado, ou seja, a pessoa passou a fazer parte de uma igreja, mas não está recebendo o devido acompanhamento, não está recebendo a devida atenção. Então, esse vídeo que eu deixarei na tela final fala sobre o que você deve fazer a partir do momento que você passa a fazer parte de uma igreja. Se a sua igreja não tem assim um ministério, um departamento voltado para o discipulado, ou se não tem uma escola bíblica dominical, você deve buscar ajuda na palavra de Deus, ter momentos devocionais, de oração, leitura da Bíblia, e para se alimentar da palavra, para se alimentar de Deus, para que o Espírito Santo possa fazer diferença na sua vida, possa encher você e fazer com que você realmente progrida na sua carreira cristã. Mas o que é uma carreira cristã? Muitas pessoas usam esse termo, a maioria dos cristãos evangélicos usam esse termo. O que seria uma carreira cristã? É o processo na vida terrena, porque nós temos uma vida terrena, enquanto estiver nesse mundo, nós temos que viver, apesar dos nossos defeitos, apesar de todas as dificuldades ao redor, nós temos que ficar nesse mundo. Aí se nós viemos a morrer antes de Jesus voltar, aí será uma outra vida. Agora, o que acontecerá conosco depois da nossa morte depende muito das escolhas que nós tivermos, se nós recebemos a Cristo como Salvador ou não. Mas a carreira cristã é justamente isso, é o processo no qual vivemos nesse mundo, sujeitos às dificuldades desse mundo, às tentações, tudo, mas antes de nós conhecermos a Jesus, o que acontece? Quando nós pecamos, a nossa consciência nos acusa e nós sentimos culpa. E a partir do momento que o cristão se converte, ele passa pela verdadeira conversão, ele recebe o Espírito Santo, obviamente crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, ele recebe o Espírito Santo por ocasião da conversão. Agora, o batismo com o Espírito Santo já é outra coisa que os pentecostais acreditam. Eu atualmente estou numa igreja pentecostal que crê no batismo com o Espírito Santo. Além do batismo nas águas, existe o batismo com o Espírito Santo. Muitas pessoas não concordam com isso, os sensacionistas não aceitam isso, mas enfim, isso é uma outra discussão. E existem aqueles quando se converte verdadeiramente a Cristo, ele recebe o Espírito Santo, eles passam a passar por esse processo que eu falaria aqui. E obviamente o primeiro passo da carreira cristã, o início de toda a carreira cristã se dá por meio da conversão. E como diz lá no livro de Isaías, capítulo 55, versículos 6 a 8. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O que seria a conversão? É quando você toma a decisão de receber Jesus como seu Senhor e Salvador, quando você atende um chamado, vai lá na frente, ou quando você simplesmente é tocado pelo Espírito Santo, quando lê a Bíblia, quando busca a Deus por meio de oração, aí você passa pela conversão, que é algo instantâneo, algo imediato. Os dois próximos passos da carreira cristã, eles podem ocorrer no momento da conversão ou logo depois dela. No momento que você se converte, esses dois passos podem ocorrer simultaneamente com a conversão ou podem ocorrer depois, que são o arrependimento e a confissão de pecados. Sobre o arrependimento,
eu quero deixar aqui um texto que é, na verdade, dois textos que são o tema central da mensagem de tanto de João Batista quanto de Jesus, que é o arrependimento. Primeiro, o testemunho de João Batista, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 1 e 2. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o próprio Jesus, lá no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17, logo depois que ele voltou do deserto, onde foi tentado pelo diabo, aconteceu o seguinte: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, a mensagem central, tanto do Evangelho do ministério de João Batista quanto do ministério de Jesus, é o arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. Então, o arrependimento dos pecados ocorre a partir do momento que você se converte, no mesmo instante você se arrepende dos seus pecados, ou então o arrependimento ocorre com o tempo, a partir do momento que você toma a decisão a Cristo. Às vezes você demora, você é tão preso no seu pecado, você está tão assim, escravo do pecado, que o arrependimento acaba ocorrendo depois. E quando você realmente reconhece o erro, você reconhece que errou, você reconhece que existem coisas que afastam-se de Deus, porque o pecado é justamente isso, separação entre você e Deus, aquilo que impede que você se apresente diante de Deus. E a confissão de pecados ela ocorre junto com o arrependimento. E sobre a confissão de pecados, nós temos aqui na primeira carta de João, capítulo 1, versículos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, no caso Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando você reconhece o seu erro, reconhece o pecado e confessa esses pecados a Deus, fazendo o possível para não cometer mais esses mesmos erros, você passa a ser trabalhado pelo Espírito Santo. Obviamente, quando você se converte, você já recebe o Espírito Santo no primeiro momento. Aí no segundo momento tem um batismo com o Espírito Santo, enfim, mas isso é outro assunto. Mas quando você se converte, você já recebe o Espírito Santo e você se arrepende dos seus pecados e confessa esses pecados a Deus, reconhecendo que, sendo humilde, né, porque é preciso humildade para isso, é preciso realmente um quebrantamento para que isso possa acontecer, porque quando você está tão envolvido com o pecado, você está escravizado do pecado, a sua consciência acusa você e você tenta aliviar a culpa pecando mais ainda, ou então sendo refém de algum vício, de alguma compulsão, para você diminuir a culpa. Mas antes de você se converter, a consciência acusa você sente culpa, mas continua pecando porque não houve a conversão genuína. Porque com a conversão genuína ocorre o arrependimento e a confissão de pecados. E o quarto passo, a partir do momento que você se converte, se arrepende e confessa os seus pecados, ocorre a consagração, que é quando você passa a fazer o possível, não pelos seus próprios esforços, obviamente, mas orientado pelo Espírito Santo, a viver de acordo com a vontade de Deus, a se submeter à vontade de Deus, para que, orientado por Deus, no caso do Espírito Santo, você possa trilhar a vida cristã, você possa prosseguir na vida cristã, se separando cada vez mais do mundo. Se você passa a ter a mente de Cristo, você passa a pensar como Jesus pensa, a agir como Jesus age. E obviamente, se você peca, se mesmo no processo de consagração você peca novamente, você cai, você se arrepende, o Espírito Santo faz com que você se arrependa e confesse os pecados para novamente prosseguir, porque é um ciclo. Se você está no processo de consagração, você cai, você peca, você se arrepende, o próprio Espírito Santo incomoda você para que você se arrependa e confesse os pecados e torne novamente pelo caminho da consagração. Sobre consagração, está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 23. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne,
E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, como eu já disse aqui em vários vídeos, na antiga aliança, no Antigo Testamento, para poder remir os seus pecados, quando uma pessoa pecava, queria a perdão de Deus, queria evitar que a ira de Deus caísse sobre ela, ela oferecia um sacrifício de animais. Os animais eram apresentados no sacrifício no templo, primeiro no tabernáculo, depois no templo, para que por meio da queima, do derramamento do sangue e da queima daquele animal, a ira de Deus fosse aplacada e o pecado fosse perdoado. Mas a partir do momento que Jesus veio, o véu se rasgou, Jesus se fez sacrifício por nós, ele mesmo se ofereceu como sacrifício no nosso lugar e acabaram todos os sacrifícios. É claro que hoje os judeus ainda fazem isso porque eles não creem que Jesus é o Messias, mas com a vida de Jesus, a morte e a ressurreição dele, não há mais necessidade de sacrifício de animais, porque ele mesmo se fez sacrifício em nosso lugar para remissão dos nossos pecados, e todos aqueles que crescem nele seriam salvos. E aí é o processo de consagração. Você consagra a sua vida a Deus, você se oferece a Deus para que o Espírito Santo oriente você na sua caminhada, e você se submeta à vontade de Deus para que você saiba o que Deus realmente quer para a sua vida, para todas as áreas da sua vida. E finalmente temos o quinto passo, que é a santificação. Santificação não é você ser perfeito, porque a perfeição somente é conquistada no céu. Quando Jesus voltar, eu poderia até incluir a perfeição aqui como o sexto passo, mas a perfeição só será possível quando Jesus voltar, glorificar nosso corpo, nos transformar. Aqueles que permanecerem fiéis, obviamente, serão glorificados, serão transformados, e aí sim alcançaremos a perfeição. Mas enquanto estivermos nesse mundo, nós podemos sim falar em santificação, em santidade. O que é santificação ou santidade? Quando você se separa do mundo, quando a sua consagração chega a um nível tal de que você se separa do mundo, você passa a viver inteiramente para Cristo, você se submete completamente à vontade de Deus, tudo que sua profissão, seus estudos, suas amizades, seu casamento, enfim, todas as áreas de sua vida passam a ser ocupadas principalmente por Deus. Deus se torna prioridade na sua vida, em tudo, em todas as áreas da sua vida, em todos os momentos. E aí sim é a santificação. E a santificação não é algo definitivo, é um processo. A partir do momento que você se enche cada vez mais de Deus, cada vez mais esclarecido por Deus, você se enche do Espírito Santo, você se santifica cada vez mais. A consagração é a sua caminhada, a sua jornada com Deus, e a santificação é o nível de separação do mundo, o seu nível de santidade, o seu nível de você realmente viver a vontade de Deus e separar a sua vida inteiramente à disposição de Deus. E sobre isso, novamente a carta dos Hebreus fala no seu capítulo 12, versículos 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. E eu quero encerrar esse vídeo falando a respeito de algumas coisas que nós devemos fazer para seguirmos esses passos. E obviamente que se você, no processo de santificação, se você peca, você tem que voltar lá atrás, como eu coloquei no gráfico aqui na miniatura desse vídeo. Se você peca no seu processo de santificação, você se arrepende dos seus pecados, você confessa os seus pecados e volta novamente pelo caminho de consagração e santificação. Então eu quero encerrar esse vídeo deixando aqui o que nós precisamos fazer nesse processo todo. Está lá na carta aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao 25. E o vídeo sobre esse assunto, sobre carne e espírito, as obras da carne, fruto do espírito, o conflito entre carne e espírito, eu deixarei na tela final desse vídeo também, especialmente no que diz respeito ao fruto do espírito.
Mas eu quero ler aqui para incentivar você a buscar cada vez mais de Deus, a você se consagrar ainda mais, se santificar ainda mais. Por seus próprios esforços é impossível. Você precisa buscar a Deus, você tem que estar completamente submetido à vontade de Deus, você tem que orar cada vez mais, ler cada vez mais palavras, até jejuar se for preciso, mas busque a Deus incessantemente e preste atenção nessas palavras que eu lerei aqui agora, em Gálatas 5, de 16 a 25. Digo, porém, andai em espírito e não com pureza, com concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Então que esse vídeo possa ter servido para impactar a sua vida. Se você gostou desse vídeo e quiser que outras pessoas ouçam essas verdades, curta esse vídeo, compartilhe seus favoritos com o meu canal, que Deus abençoe. Consagre-se cada vez mais ao Senhor, santifique cada vez mais e busque em Deus força para poder continuar. Que Deus abençoe e até depois, se quiser.